Amigos, na tarde desta terça-feira eu ouvi uma entrevista do presidente Romildo Bolzan, uma entrevista extraordinária. Ele estava muito feliz, inspirado ao conceder essa entrevista, e foi para a Rádio Bandeirantes, foi para três colegas, bons repórteres, o Matheus Dávila, o Sérgio Boas, o Alex Bagé. Era uma boa entrevista, muito boa, e ele falou sobre assuntos que ele até então não havia abordado, e eu cheguei a uma conclusão. O presidente Romildo Bolzan entende mais de futebol do que o Renato Portaluppi. Ele pode não escalar o time, mas ele entende mais de futebol que o Renato. E vou provar com as palavras do próprio presidente, Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreve no nosso canal, vem para cá. Vamos compartilhar o canal com seus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Olha, a entrevista foi muito boa. Eu não esperava que a entrevista fosse tão boa, porque as entrevistas do presidente, elas normalmente giram em torno dos mesmos assuntos e acrescentam pouca coisa. Ele é muito hábil, ele sabe falar muito bem, se expressa muito bem, então ele conduz a entrevista para o lado que lhe favorece. A de hoje também ele conduziu para o lado que lhe favorece, mas com fatos, aí já ficou um pouco melhor, já ficou audível. Outro que não dá para ouvir em entrevistas assim normalmente é o Renato, né? Porque o Renato também fica naquelas frases de efeito. Raramente o Renato trata do assunto com objetividade, mas é outro homem talentoso, que se expressa como ninguém e conduz a entrevista de acordo com seus interesses. Pois é. O presidente Romildo Bolzan, no decorrer da entrevista, ele disse o seguinte, ele reafirmou que o Jean-Pierre é um jogador que passou muito pela sua interferência, para a sua permanência do Jean-Pierre no Grêmio. O presidente teve que dizer, olha, esse não sai, vai ficar e pronto, e acabou. Foi o presidente, foi a autoridade. Fez com que o não escalou o Jean-Pierre, mas fez o Jean-Pierre ficar. Isto é muito importante, foi realmente definitivo. O presidente também falou sobre sistema tático, sobre posicionamento de atletas, como joga, como não joga, por dentro, por fora, pelo lado, pela movimentação, pela habilidade, pelo chute, pelo drible, por ser um jogador insinuante, por não ser, enfim, ele deu uma explicação de futebol muito legal. É de quem é do ramo também. Pode até não convencer o Renato e permitir que o Renato coloque o Robinho, coloque o Thiago Neves, coloque o Tassiano, mas ele de futebol entende. E uma declaração muito interessante do presidente sobre este aspecto de descobrir jogadores e conhecer. O Ferreirinha foi descoberto pelo presidente Romildo num jogo do Grêmio, num torneio no Japão contra o Santos, que ele chegou e ficou encantado com o que fez o Ferreira. É verdade que depois de todo esse encantamento que ele teve com o Ferreira e que determinou cuidados especiais com o jogador, teve todo aquele período de desentendimento em que em nenhum momento o presidente tentou amenizar a situação. Não. Chegou a colocar, olha, se quiser ir embora, vai embora, terminou o assunto e tal. Então não, mas, inclusive quando o Ferreira teve problema médico, quem cuidou do Ferreira, mesmo depois do presidente ter ficado encantado com o jogador e ele ser patrimônio do clube, quem tratou da recuperação do Ferreira foi o empresário do jogador. Não podemos esquecer isso. Mas foi uma ótima, olha, o presidente conhece futebol, ele também descobriu o Ferreira, e ele só descobre caras bons, só bons. A ideia de trocar, de emprestar o Arthur e trazer o Musto, eu até hoje não sei de quem é, mas ela existiu. E um outro grande momento na entrevista do presidente foi o momento que ele fez uma frase que permite duas interpretações. Duas. Quando perguntado sobre quem sucederá, e será muito difícil sucedê-lo à frente do Grêmio, disse o presidente, não, isso sou eu. Suceder não será difícil, é um contexto, a nossa administração, estamos todos juntos, sabemos como levaremos, enfim, não haverá dificuldade, processo de continuidade nenhum, porque todos aqui no Grêmio hoje têm um pensamento e fez esta ode ao comportamento dos dirigentes do Grêmio, que é o comportamento verdadeiro, que ele disse. Mas o presidente disse assim, difícil foi substituir o Fábio Koff, e deu um sorriso. Aí as duas interpretações. Uma, porque o Fábio Koff foi o maior presidente da história do Grêmio, que conquistou os maiores títulos do Grêmio. Esta pode ser uma das razões da dificuldade em substituí-lo. Ou a outra, de ele ter pegado o Grêmio quebrado das mãos do Fábio Koff.
Aí está uma outra dificuldade em substituir Fábio Koff. Então eu quero dizer o seguinte, percebi que Romildo Bolzan foi duplamente difícil para ele substituir Fábio Koff. Pelo tamanho do presidente, pela sua história, pelo seu gigantismo e pela forma como recebeu o clube. Mas também nessa entrevista me chamou a atenção, eu repito, ele, Romildo Bolzan, entende mais de futebol do que o Renato Gaúcho e muito treinador que anda circulando na área aí, hein? Um abraço.